Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui é um dos textos dos evangelhos meio enigmático, né? A fala aqui de Jesus é uma fala muito profunda, muito dura também, né? Aqui no capítulo 10, no início, Jesus está exortando os discípulos, né? Ou Jesus está dando algumas considerações aos discípulos, porque Jesus havia acabado de enviá-los para uma grande missão, né? Uma comissão de 2 em 2, visitando as casas, vilarejos, lugares. E Jesus está dando a eles algumas considerações, algumas diretrizes. Nós vemos isso no capítulo 10, no verso 10, que ele diz, não leveis sacola de viagem, nem túnica a mais, segundo par de sandálias ou cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. No verso de número 25, ele diz, basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da família. Obrigado. Quanto mais aos membros da família. Verso 26, entretanto, não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Verso de número 16, ele diz, observai, eu vos envio como ovelha entre lobos, sede, portanto, astuto como uma serpente e inofensivo como uma pomba. Então, do versículo 1 do capítulo 10, até o versículo de número 32, Jesus vai dar uma série de diretrizes para os seus discípulos de como eles deveriam se comportar no campo missionário, fazendo a obra de Deus, como eles deveriam se portar nas aldeias, nas casas, como eles deveriam reagir às afrontas que eles receberiam, aonde eles deveriam ter a atenção redobrada para não cair nos laços do adversário. Aí, chegando no versículo 4, no versículo de número 34, Jesus, ele aqui está dando um esclarecimento, irmãos. Dando um esclarecimento por quê? Primeiro, porque os fariseus, saduceus e escribas, eles acreditavam que o Messias, né, na ótica deles, como eles entendiam o Messias, o Messias vinha para trazer paz sobre a terra, mas uma paz constante. E Jesus aqui, primeiro, ele está trazendo aos seus discípulos a visão de que ele não era o Messias que aquele povo estava esperando. Quando ele diz, olha, não cuideis, porque eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, né? Ou seja, haverá o tempo de paz plena, depois que todas as coisas que devem acontecer, acontecerão, né? Como julgamento e outras coisas mais. Em Apocalipse capítulo 21, João diz, vi descer um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. Porém, ainda não é o tempo. E Jesus aqui já está esclarecendo nessas palavras para os seus discípulos quem era ele e qual era o objetivo dele. A seguir, Jesus ele traz uns versículos aqui que nos traz um alento para os nossos corações e um esclarecimento para quem está passando por momentos difíceis. Porque Jesus disse, olha, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Quando nós falamos que Jesus não vem trazer paz, não significa que eu não posso ter paz. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz, olha, essas coisas vos digo para que em mim vocês tenham paz. A paz é consequência de estar em Cristo. Quando nós estamos em Jesus, nós alcançamos a paz. Mas o propósito de Jesus, o plano de Jesus,
não foi de trazer paz para a humanidade, foi de trazer salvação para aqueles que estavam perdidos, para os pecadores que estavam perdidos. E ele continua dizendo, olha, eu vim para trazer discórdia. Em outras traduções, né, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Eu vim colocar o pai contra o filho, a mãe contra a filha, ou a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Observando esses versículos, dá a entender que Jesus veio para destruir família. Jesus veio para separar a família. Se ele veio trazer espada, a espada divide, né? A espada corta. Mas não é esse o sentido da coisa. Não é esse o recado que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo dizer é que esse evangelho, que é essa espada que Jesus está trazendo, ele automaticamente vai dividir. Se observarmos a Bíblia, nós sempre vemos separações, distinções. O santo do profano, o puro do impuro, o joio do trigo, e assim subsequente. Ou seja, Jesus está querendo dizer que a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você levanta a sua mão para Cristo, que você resolve seguir Cristo como seu único e suficiente Salvador, automaticamente você vai sofrer retaliações. E essas retaliações podem ser dentro da sua própria casa. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, ao você fazer a escolha de seguir o meu caminho, de fazer a minha vontade, aqueles que te amam podem se tornar os seus inimigos, podem se tornar os seus contrários, os seus opositores. E você já deve ter conhecido, eu vi muitos exemplos como esse, de pessoas em que o filho aceitou Jesus ou a filha aceitou Jesus e a partir daquele momento aquela pessoa passou a viver um inferno dentro de casa, literalmente uma perseguição. Em uma congregação onde eu congreguei do meu campo, né, o nome da congregação era Damasco, do lado da congregação havia uma família e era uma mulher, tinha uma filha que entrou no relacionamento com um homem. Esse homem não era o pai dela, mas criou. E esse homem, quando o culto passava de 9 horas, 9h10, 9h15, ele começava a tacar pedra no telhado da igreja. E aí a gente escutava aquela telha de metal, a gente escutava o barulho, né? Assustava. E aí ele tinha um ódio de cristão terrível. A mãe nem tanto, mas a mãe tinha medo do companheiro. E a menina, ela estava no processo de depressão, acabou visitando a igreja, Cristo visitou ela, ela levantou a mão, aceitou Jesus, e depois daquele dia a vida dela virou um inferno dentro de casa. Aquele homem deixava ela até sem comer, ela se sentiu tão oprimida ao ponto dela não conseguir permanecer na igreja pelo momento que ela estava vivendo. E ela chegou a pedir ajuda de diversas maneiras, mas a gente tinha limitações. Nós não iríamos lá na milícia falar alguma coisa, né? O nosso recurso é Jesus. E a gente sempre aconselhava ela, até que essa menina não aguentou, foi para o mundo, e hoje ela está entregue ao mundo, e a mãe está mais feliz com ela no mundo do que com ela servindo a Jesus. E automaticamente isso acontece em nossas vidas. Quantos de nós tínhamos amigos, né, ao nosso redor, nossa casa era rodeada de pessoas, e a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você se tornou chato, a sua casa se tornou inconveniente, as pessoas já não atendem mais a sua ligação ou demoram a te responder no WhatsApp, e a resposta é sempre que não viu a sua mensagem, que se tivesse visto respondia antes, mas na verdade é que você fez uma escolha, e para toda escolha há uma consequência, e é disso que Jesus está dizendo: olha, meus filhos, quando vocês entregarem a sua vida para mim, se preparem, porque
as pessoas que você tem ao seu redor, às vezes até como exemplo e referência, podem ser pessoas que se tornarão futuramente verdadeiras pedras no seu sapato. Mas você tem que suportar essas coisas, porque o nosso objetivo não é um objetivo terreno, o nosso objetivo é um objetivo celestial. Nós estamos aqui como passageiros, como peregrinos nessa terra. Estamos na terra, mas não somos da terra. Nós somos cidadãos celestiais. Quem é cidadão celestial aí? Glória a Deus. E esta é a preocupação, né, e a indagação, né, de Jesus. Se você que entregou a sua vida para Jesus, está fazendo a obra, seguindo os caminhos, e você está sendo atacado, sofrendo retaliações, é o primeiro sinal de que você está no caminho certo. O inimigo, ele não incomoda quem está no caminho errado. Só sabe a força da correnteza quem nada contra ela. Quem nada a favor dela nunca vai sentir a força das águas, mas quem nada contra ela vai sentir no seu corpo, assim como Paulo. Paulo disse assim, olha, para que eu não me exaltasse acerca das revelações que me era dado, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um emissário de Satanás que esbofeteava a minha cara 3 vezes ao dia. E Paulo clamou a Deus, pedindo a Deus para que retirasse aquele espinho, mas a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa no nosso ego, o poder de Deus não se aperfeiçoa na força humana, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando diante de Deus nós reconhecemos a nossa pequenez e abraçamos firmemente o propósito divino para qual a cruz nos propôs, e vamos até o final neste propósito, a graça de Deus está sobre nós. Independente do que você esteja sofrendo, tenha certeza que tem um Deus que está velando pela sua palavra em nossas vidas, amém? Aí, ele continua dizendo, olha, quem ama o seu pai ou a sua mãe, no verso de número 37, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o meu filho, o filho ou a filha, mais do que a mim, esse não é digno de mim. O que Jesus está querendo dizer? Amor maior do que você tem pelo seu filho, tem Cristo por ele. O amor de Cristo suplanta qualquer amor na face da terra. Se você ama o seu filho, Cristo ama mais. Se você ama a sua mãe, Cristo ama mais. Mas ele está dizendo, aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha. Ou seja, muitas vezes nós temos a tendência de, por amor, passar pano. Nós temos a tendência de, por amor, passar a mão na cabeça. E muitas vezes, por intermédio da palavra de Deus, não é um momento de passar pano nem passar a mão na cabeça. A palavra está exigindo de nós uma correção. A palavra está exigindo de nós uma atitude. Mas por amor nós colocamos isso de lado. Porque amar a Cristo não é somente de lábios. Porque em João capítulo 14, verso 15, ele diz, se vocês me amam, obedeçam a minha palavra, e eu pedirei ao Pai que envie a vocês outro Consolador. Então a demonstração de amor a Deus é amor à sua palavra, é obediência à sua palavra, porque Cristo, ele é o verbo encarnado. E às vezes, por exemplo, né, a mãe recebe uma ligação da escola, ó, vem aqui porque seu filho aprontou, e aí chega lá, seu filho está com aquela cara de dengoso no cantinho, né? E aí você sabe o que você tem em casa, você conhece a peça, mas chega lá na igreja, você roda a baiana, arruma um problema com o diretor, com o professor, para passar a mão na cabeça do filho,
Quando Deus, pela sua palavra, exige de você um comportamento diferente. Um comportamento como cristão e um comportamento como pai ou como mãe. O momento não está exigindo de você passar a mão na cabeça. É quando muitas vezes você dentro do lar está sabendo daquela prática pecaminosa do seu cônjuge dentro de casa e você não confronta esse pecado. Você prefere deixar o barco correr, você prefere deixar o barco andar, quando você precisa tomar uma atitude, confrontar a pessoa, confrontar o pecado, e se não houver uma resolução, chamar para a conversa com a sua liderança. Isso é você amar Cristo mais do que aquela pessoa que você ama. É quando você coloca os princípios bíblicos acima da sua vontade, acima das suas emoções, acima daquilo que você pensa ou do que você acha. Amar não é permitir ou dar uma carta para que a pessoa tenha a liberdade de fazer tudo o que ela quer. Porque quem ama corrige. Jesus nos deixou algo muito claro dizendo que Ele corrige aqueles que amam, Ele disciplina aqueles que amam. E aqui Jesus está estabelecendo, se vocês dizem que me amam, vocês não podem concordar com o que é errado, nem dentro da sua casa e nem fora da sua casa, porque o Senhor Jesus, Ele está prestes a buscar uma noiva imaculada, irrepreensível. Não vamos nadar para morrer na praia. Eu creio que quando a trombeta tocar, nós subiremos com Ele com um corpo transformado e incorruptível. João, capítulo 10, versículo 10, ele diz, olha, eu vim, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Jesus não está falando isso para pessoas mortas, está falando para pessoas vivas. Mas eu posso estar respirando, os meus órgãos em pleno funcionamento, mas eu não vivo, eu vegeto, né? O dia passa, os momentos passam, mas eu não tenho alegria nas coisas. Jesus está dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida. Jesus disse em João 14, a partir do versículo 15 em diante, ele vai dizer, eu vivo e vós também vivereis. Jesus não está falando de algo carnal, Jesus está falando de algo além da coisa carnal. Foi o que ele disse para aquela mulher no poço, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede de beber, tu me pediria, dai-me de beber, e eu te daria uma fonte de água inesgotável. Ele não está falando de coisas terrenas, ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando para as pessoas que mesmo em meio às adversidades, se você está vivo em Cristo, você não se desespera. Mesmo em meio aos problemas, se você está vivo em Cristo, você não se entrega. Mesmo em meio aos ataques, se você está vivo em Cristo, mesmo se arrastando, você passa por essas portas glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Independente das adversidades. Eu estive no Monte do Cardoso Fontes, num sábado agora, nós fomos lá, foi uma equipe lá pro departamento que eu trabalho, e aí ele colocou a gente lá para limpar o monte. Vamos varrer o monte. Eu falei, rapaz, eu sempre vim no monte para orar, mas primeira vez que eu venho para varrer. E aí a gente foi tirando ali garrafas, plásticos, enfim. E aí eu fiquei observando algumas pessoas que entravam no monte ali, cabisbaixo, abatido, porque eu fiquei um bom tempo ali, daqui a pouco descia, mas descia naquele vigor, irmão, dando glória. Aí eu falei, nossa, como a presença de Deus, ela muda tudo, né? Às vezes nós estamos diante de uma perspectiva horrível, um sentimento angustiante, mas basta apenas um toque de Jesus
e Ele faz vivo todas as coisas. Eu profetizo isso na sua vida, meu. Eu profetizo isso na sua família, amém, irmãos? Glória a Deus. João capítulo 18, versículo 37, Jesus, ele responde a Pilatos: eu vim para dar testemunho da verdade. Isso aqui é interessantíssimo porque Pilatos responde para ele: mas o que é a verdade? É um deboche. Ele debocha de Jesus. Existem várias verdades. Porque ele era adepto do politeísmo, ou seja, ele acreditava em vários deuses. Os romanos, eles acreditavam em vários deuses. E Jesus disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Para Cristo só existe uma verdade irrevogável. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a... Ou seja, Jesus está dizendo que ele é a verdade, mas Pilatos está debochando de Jesus. Não, o que é a verdade? Nós estamos vivendo uma época muito difícil, e eu acredito que o maior perigo que nós vivemos hoje é o tal do ecumenismo, né? Essa unificação das religiões, né? Esses dias eu vi um encontro com um papa, com um bispo da Igreja Católica, com um pastor, com um rabino, com um bandista, com um candomblessista, ou seja, e ali era unânime a frase dele: todos os caminhos que aqui estão levam a Deus. O caminho pela Umbanda leva a Deus. O caminho pelo judaísmo tradicional leva a Deus. O caminho pelo catolicismo. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade e a vida. Ele é o caminho. Só existe um caminho, não existe os caminhos. Só existe um caminho verdadeiro, o caminho certo, que é o caminho que nós estamos seguindo aqui. E essa linha é uma linha que tem distorcido muito as verdades e os princípios, de uma certa forma tentando confundir aquilo que não era, que era pecado. Na ótica dele já não é mais pecado. Aquilo que era doutrina bíblica, não digo costumes, mas doutrina bíblica, já não é mais doutrina bíblica. O que era irrevogável já se tornou irrevogável. Mas Jesus disse: passarão os céus e terra, mas esta palavra aqui, ela nunca vai passar. Ela é única, ela é verdadeira. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo eternamente. O mundo está tentando nos seduzir com uma forma intensa e barata, mas isso é passageiro, é apenas para tirar a sua essência. O diabo não está atrás do seu título, ele não está atrás da tua carteirinha, ele não está atrás das tuas vestes novas, do teu carro novo. Ele está atrás da tua essência, daquilo que te conecta com Deus, daquilo que te liga com Deus. Independente de onde eu esteja, eu preciso estar conectado com Deus. Jesus não está mais pendurado no madeiro, ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu não preciso de uma rosa ungida para me conectar com ele. Eu não preciso de uma pulseira para me conectar com ele. Eu estou lavando roupa, eu me conecto com ele. Eu estou lavando louça, eu me conecto com ele. Eu estou no banheiro, eu me conecto com ele, porque ele vive dentro do meu coração. Esse é o Jesus que nós servimos. Aleluia, aleluia. Oh, Amarassuri Andarabelácia. Ele vive em nós, irmãos. Ele habita em nós. Ele mora dentro do nosso ser. Aleluia. O diabo está atrás dessa conexão. Ele está atrás dessa ligação. Billy Graham uma vez disse uma frase: diga-me o que domina a tua mente durante o dia,
e eu direi qual é o Deus que você serve. Será que nós só nos conectamos com Ele quando entramos por essas portas? Será que nós só nos conectamos com Ele no momento da dor, da luta? Ou nos conectamos na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar? Precisamos ter mais conexões com Jesus. Como diremos que servimos a Jesus se nós não nos relacionamos com Ele? Só conseguimos ter intimidade com alguém através de um relacionamento. Se eu quero ser íntimo de Jesus, eu preciso me relacionar com Jesus. Em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 54, e é interessante isso, né? Porque quem está na berlinda aqui é Tiago e o outro é João, o filho amado, né? O discípulo amado. Aquele que diz assim, amados, filhinhos. Eles foram fazer a obra em Samaria e os samaritanos não quiseram aceitar, colocaram eles para fora. E do lado de fora da cidade, Tiago e João dizem, Senhor, deixa que nós oremos para que desça fogo do céu e consuma eles, mate eles. Aquela religião dura. Aí Jesus respondeu assim, de que espírito vocês são? Vocês não sabem que eu vim dar vida ao homem? Eu não vim tirar a vida do homem. Ele veio para dar vida ao homem, ele não veio para tirar. Eu não vou matar eles porque eles me recusaram. Eu vou prosseguir com um propósito. E aqui tem um ponto muito interessante, né? Porque muitas vezes nós temos a tendência a nos fechar diante da recusa, a nos endurecer diante daquilo que não se rende. E Jesus sempre trabalhou de forma totalmente oposta. Jesus sempre seguiu em frente, diante das portas que se fecharam, das recusas que aconteciam. E aqui ele deixa o ensinamento para os seus discípulos. Não deixe que a religião mata o propósito que eu coloquei diante de vocês. O propósito que eu coloquei diante de vocês não é de matar ninguém, não é de julgar ninguém, independente deles não quererem receber o Evangelho, mas é para dar vida. Nós não somos agentes de morte, nós somos agentes de vida. Jesus disse, certa feita, que muitas vezes eu quero tirar o argueiro do olho do meu irmão, mas tem uma trave no meu. E ao longo do tempo, eu aprendi que a melhor forma de se esfriar espiritualmente é se levantando contra o próximo. É se levantando contra o irmão. Independente da vida que o irmão escolheu levar, independente dele não querer aceitar os conselhos que você deu a ele, não é o seu direito sepultar o ministério de ninguém, destruir a vida de ninguém. E Jesus nos deixou esse ensinamento. Eu não vim tirar a vida do homem, mas eu vim dar a vida ao homem. E a pergunta de Jesus é clara para homens que estão ao lado deles: de que espírito vocês são? Vocês não sabem que esse não é o meu propósito? Nós seguimos caminhando para o final. 1 João, capítulo 3, verso 8, parte B. É um versículo que eu amo muito. Parte B do versículo. João, capítulo 3, verso 8, parte B, que diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Parte B, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Cristo se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo.
E eu termino essa palavra nessa noite para você, meu irmão. Eu não sei o que o diabo está arquitetando contra você. Eu não sei o que ele está montando contra você. Mas nessa noite, Deus está desfazendo em nome de Jesus. Você acredita nisso, irmão? Eu acredito. Para isso, o Filho de Cristo, o Filho de Deus se manifestou. Jesus. Paulo disse, porque todas quantas promessas são por ele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Tudo passa pelo crivo de Jesus. E nessa noite, se teve palavra de maldição, obra de bruxaria, de macumbaria, se teve feitiço, inveja, olho grande, Jesus está desfazendo hoje tudo aqui, amém, irmão? Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder de Deus. Para isso veio o Filho de Jesus, para isso se manifestou o Filho de Jesus. Se você está enfrentando, irmãos, alguma adversidade pela escolha que você fez, pelo caminho que você resolveu seguir, se você está enfrentando alguma luta, descansa em Jesus. Como nós dizemos em João 16:33, eu digo-vos essas coisas para que em mim vocês tenham paz, né? Certa feita eu fui fazer a obra na Rocinha, na comunidade da Rocinha, e a gente subiu lá para cima, fomos lá para Vila Verde, tinha um campo sintético lá, nós estávamos evangelizando. Aí tinha um irmão lá, nordestino, aqueles irmãos mesmo brabo, raiz. Quem falou raiz? Olha lá, raiz, do facão, cara. E aí, tava o traficante Nem e mais uns 4 donos de comunidade lá e muitos bandidos fortemente armados. E a gente falando com toda leveza, né? Irmão, Jesus. E aí o Nem tá lá parado assim, ó, com os braços abertos, aí veio esse irmão, esse nordestino. Aí falou, escute aqui, Nem, eu quero falar para você sobre o esconderijo de Deus, rapaz. O esconderijo do homem, o homem vai te achar. Pode ser até na mala de um carro, mas o homem te acha. Mas o esconderijo de Deus, ninguém te acha. Aquele que está debaixo do esconderijo de Deus, a sombra do Onipotente, descansa, homem. E foi falando. Tem que arrepender, senão vai pro... E aí pegando e a gente olhando um pro outro, e a cara do Ney foi mudando. Falei, rapaz. E aí o Ney, tá bom, irmão, saiu. E a gente desceu, dando uma chamada, um puxão de orelha. Irmão, não pode ser assim não. Você está andando com a gente fazendo a obra. Ele, rapaz, eu sou assim mesmo. Eu não mido as palavras não, eu falo é mesmo. Jesus disse para a gente falar, não ter medo. Eu falei, irmão, tem situação e tem situação. Aí num dia eu estou sentado, comendo, e eu vejo a reportagem do Ney sendo preso aonde? Na mala de um carro. Falei, Deus usou aquele nordestino lá. O esconderijo de Deus, irmãos. Amém? Estejamos nessa noite esconderijo de Deus. Amém? Eu peço a oração dos irmãos pela minha esposa. Essa manhã nós não acordamos com uma notícia muito boa. O irmão dela veio a óbito, né? Meu cunhado foi esfaqueado no pescoço. E aí eu acordei, foi um dia bem difícil. Lá na Bahia, ele mora na Bahia. Então eu peço a oração dos irmãos aí pela minha família. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.